Olá pessoal, tudo bem? Esse rapaz aí, compenetrado, bem arrumado na foto, é o Robert Fischer, o grande campeão mundial de xadrez que em 72 quebrou a hegemonia da União Soviética no esporte, se sagrou campeão mundial e em 75 não jogou contra o Karpov por discórdias com relação à remuneração, ao prêmio, pessoal. Ele não foi oferecido um acordo que ele achasse bom e ele abriu, a FIDE tirou o título dele porque ele se recusou a jogar. Pois bem, e ele nunca mais, entre aspas, apareceu na cena, a moda de Paul Morphy, né? Que tinha feito a mesma coisa um século antes, né? Só que em 92 o Fischer jogou um match contra o Boris Spassky novamente e, enfim, tem essas partidas, estão divulgadas na internet, e depois entrou no ostracismo de novo. Robert Fischer nos deixou em 2008 na Islândia. Só que tem uma história na internet, e aí o canal do Rafael mostrou ali um ponto de vista favorável à história, né? E eu vou dar um ponto de vista contrário aqui para a gente enriquecer o debate. Também vou falar a minha opinião, porque esse assunto é muito interessante. Em 2001, Robert Fischer teria jogado contra esse senhor aqui, que agora está com 55 anos, é o Nigel Short, tá? É o cara aí que jogou aquele match contra o Kasparov pela PCA, teve aquela distensão da FIDE quando o Kasparov saiu, ele até ficou sem rating, né? Vocês, quem gosta da história do xadrez aí, deve conhecer esses fatos todos. E levou um sarrafo, né? Desculpa a expressão, do Kasparov, mas enfim, foi um jogador de ponta aí no mundo durante pelo menos 2 décadas, jogador fortíssimo, claro. Hoje ele está com 55 anos, e em 2001 ele teria, então, 19 a menos 36. Pô, o cara tá no auge aí das suas faculdades, né? Com 36 anos. E ele alegou que jogou contra o Fischer no Internet Chess Club, ICC. O ICC, lá no começo do milênio, pessoal, era muito popular para jogar xadrez. Mas era assim, ó, era o único. Era o ICC e o Free Internet Chess Server, certo? E eu tinha conta nos dois. Eu jogava nos dois, tá? E aí o Nigel Short jogou contra um guest. O rating dele naquela época era mais de 2.800 no clube de xadrez. Hoje em dia os grandes mestres top têm rating acima de 3.000 nos clubes de xadrez, né? Por exemplo, chess.com, veja lá o rating do Aronian, do Carlsen, do Ivanchuk, acho que até do Fear também tá nessa casa aí. Vejam que grandes mestres, entre aspas, normais, né, que não são assim super top, mas enfim, são grandes mestres brasileiros, tem o rating também de 2.800. Então o 2.800 do Short lá em 2001 com certeza equivaleria aí a uns 3.000 de hoje nos clubes de xadrez da internet. E ele jogou contra um guest, e a história foi publicada no Telegraph. Aqui nós temos aqui a matéria do ChessBase a respeito. E aqui, ó, dia 9 de janeiro de 2001 saiu no Telegraph a história. E um dos argumentos que o Nigel Short diz: eu estou 99% certo de que eu joguei xadrez contra a legenda do xadrez. É tremendamente excitante. Na minha opinião, Fischer é muito mais forte no xadrez rápido que o Kasparov. O que é realmente incrível quando alguém considera que ele já tem 58 anos e virtualmente um geriátrico em termos do jogo moderno, disse Nigel. Um geriátrico, que barbaridade. Bom, pessoal, então assim, isso é uma argumentação que ele usa, né? A idade do Fischer, 58, contra um dos jogadores tops do mundo na época, com 36 anos, porque o score, pessoal, aqui esse site tem todas as partidas, tá? Depois eu vou abrir o ChessBase e vou mostrar para vocês.
o score assim é humilhante, tá? É coisa assim de 27 ou 24-3. É nesse nível, tá? Que o Nigel Short foi esmagado. Muito mais, uma derrota muito mais intensa do que pro Kasparov, né? E aí a prova que o Short fala é que assim, ó, foi quando ele perguntou para esse convidado, e o guest, aparece guest um número, tá? É completamente anônimo. Você conhece Armando Acevedo, né? Um jogador mexicano obscuro. E a resposta foi imediata: siga em 1970. Fischer também jogou contra Acevedo na Olimpíada de Xadrez de Siegen em 1970. E aí o autor aqui do artigo no ChessBase, cadê o rapaz aqui? Tim Rablet, tá? que diz que conhece o Nigel Short. Ele diz para nós que esse instantâneo do Short pode ser 15 segundos ou mesmo 30 segundos, que seria o tempo. Aí ele fala aqui, ó, que ele teve o ChessBase aberto, com o Fritz jogando, pressionou Ctrl F aqui nesse mecanismo de busca do Fritz, e achou ali o jogador Acevedo, e a data, inclusive a abertura, né, o A49, que é o código ECO da Encyclopedia of Chess Openings, e o torneio. Então assim, ó, 5 segundos depois eu teria esse jogo jogado entre Acevedo e Fischer. O torneio dado é Siegen Olimpíada de Siegen em 1970. Tá, ó, talvez eu deveria adicionar que foi um A49, uma abertura contra a defesa indiana do rei, e etc, etc, etc. Então assim, ó, o cara aqui não acredita, pessoal. Ele não acredita, tá? O Rafael do Xadrez Brasil fez um vídeo analisando uma partida muito bacana, tá? Deixa eu mostrar aqui onde é que a gente encontra as partidas. Ali é o Short jovem, né? Aqui é o Short jovem. Essa história correu o mundo, pessoal. É uma das lendas da internet sobre o xadrez, né? Aqui, ó, aqui estão os jogos, tá? E aí a gente baixa um PGN, tá? Então vamos lá para o PGN no ChessBase. Então aqui estão os jogos, tá? Beber é o nome do Nigel Short, é o nick do Nigel Short. Veja que ele tinha um rating de 2.827 lá em 2001. Isso aqui é muita coisa, tá? E isso aqui não é bullet, tá? A partida de 3 zeros é blitz, tá? É ping, tá? Não é os 5 minutos tradicional, mas 3-0 não é bullet. Bullet é 1-0, 1-1, 1 minuto mais 1 segundo de acréscimo por lance, ou 1-2. Qualquer tempo acima disso e até 10 minutos é blitz, tá? De 10 minutos a 60 é xadrez rápido, e acima de 60 é xadrez tradicional pensado. Então, gente, olha só. E veja que aqui a quantidade de movimentos, ó, partidas curtas, tá? Então o Beber aqui, depois tem esse Ural aqui que eu não sei quem é, tá? Que eu não sei se é outro nick do Nigel Short. Isso não é esclarecido em nenhum lugar na internet, mas essas partidas aqui foram as que o Nigel Short publicou lá em 2001 com essa alegação, tá? Claro que esse mistério nunca vai ser resolvido. O Rafael do canal, ele mostrou uma partida em que, se for, porque a alegação é que, assim, se não foi o Fischer, quem foi? Um computador, né? E a tese ali do cara no ChessBase é essa, que inclusive ele teria condições de responder rapidamente a indagação do Nigel Short usando o computador. Então, que era um oponente humano manipulando um computador, e por isso que o Nigel Short perdeu de maneira tão horrorosa. Naquela época, deixa eu ver se tem isso aqui no ChessBase. Naquela época, pessoal, deixa eu ver se ele mostra aqui os ratings da época, mas os computadores, a gente sabe que os computadores são muito mais... Não é aqui que eu vi isso. Bom, mas em outro lugar tem os ratings dos computadores na época, e esses ratings já era na casa de 2.800, tá? Hoje em dia os computadores têm rating na casa de 3.400, 3.500, e o campeão mundial é 2.850, né? Que é o Magnus Carlsen. E naquela época, mesmo assim, já batia de frente contra o campeão mundial. E a gente sabe que o Nigel Short, desculpa a expressão, levou aí um sarrafo do Kasparov,
a gente sabe que ele era um nível abaixo do campeão, né? Ou do nível do campeão, assim, como Kasparov, Karpov, enfim. Hoje em dia, Magnus Carlsen, a gente sabe que o Nigel Shorts perderia por um placar largo desses caras, assim como ele perdeu para o Karpov. Então, nesse mesmo nível, se os computadores de então estavam na faixa de 2.800, eles ganhariam do Nigel Shorts. E ainda mais em Blitz, que é 3 minutos, né? Vejam, por exemplo, lá a personagem do filme, aquele do Gambito da Dama, né? Que eles traduziram como Gambito da Rainha, que é a Elizabeth, aquele robozinho do chess.com. Veja que aquele rating ali, se você jogar no Blitz, aquele rating tá certo. Agora, se você se der mais tempo para jogar contra ela, você ganha, inclusive, dos ratings mais altos. Inclusive, jogadores amadores conseguem ganhar do 2.400. Eu consegui empatar algumas vezes. Mas é isso, eu não estou jogando Blitz, eu estou jogando no xadrez pensado. E o computador lá está com o rating do Blitz. Então, no Blitz, o computador é muito mais forte. Tem esse detalhe também, que é um argumento aí que explica o placar dilatado com que o Nigel Shorts perdeu aqui. Só que o vídeo que o Rafael mostrou tem um erro ali. Tem um erro do computador. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo do canal Xadrez Brasil do Rafael. O computador erra, sim, se fosse computador, né? Erra de uma maneira escabrosa, tomando um peão com um cavalo, e a avaliação da posição cai de 6 positivo para 0. Quer dizer, uma partida ganha vira empatada. Típico de partidas humanas, né? Essas oscilações da avaliação da posição acontecem muito em virtude dos nossos erros, ainda mais em partidas blitz, né, que são recheadas de erros. Então, pessoal, esse foi o argumento do Rafael para dizer assim, olha, ali não foi computador, certo? Então só pode ter sido um ser humano, e esse ser humano eu acho que foi o Fischer. Então é o que ele cita para nós. Mas a gente tem outra explicação para isso. O operador pode ter errado, certo? E aí eu quero mostrar aqui uma das partidas que o Beber ganhou em 3 lances. E aí eu pergunto para vocês se o Fischer perderia desse jeito em 3 lances para qualquer ser humano que fosse. E pessoal, eu não estou falando só de um grande mestre, eu estou falando de um ex-campeão mundial, que é tido por muitos como o maior talento do xadrez de todos os tempos. Então, Guest 71, possivelmente o Fischer, e de pretas o Short, tá? O Beber, no Internet Chess Club, em 24 de abril de 2001. F4, então, abertura Bird. E5, aqui é um contra-gambito que eu não lembro o nome. F5, recusando o gambito, ok. D5. E agora, pessoal, qual é o lance que o, entre aspas, Fischer fez aqui? G4, pretas jogam mate em 1. Tranquilo, né, gente? Dama H4, checkmate. 3 lances. 3 lances. Vocês acham que o Fischer bêbado bêbado ia jogar isso, pessoal? Ia amassar o Short? Não, eu acho que não. Até porque essas partidas aqui, vamos voltar aqui pro ChessBase, uma constante que acontece é o Fischer, entre aspas, né, ter jogado lances patéticos de abertura. Todas as aberturas foram assim. E ele reverte e ganha. Então, quer dizer, e o cara ali do ChessBase, ele até diz assim que o Fischer amava o xadrez, amava assim, ele vivia xadrez, tá? Ele diz depois, lá no avião, né, quando ele está indo para a Islândia, que cedeu asilo político para ele, né, porque ele era procurado pelo FBI, em função aí de problemas, né? Fischer teve muitos problemas com suas declarações polêmicas e tal. Ele diz em entrevista, na conversa ali naquele avião, que ele odiava o xadrez, que o xadrez é só decoreba, é só memorização e tal, mas a verdade é que ele foi, na época que ele era campeão mundial, ele era um cara que dormia, acordava, bebia, comia xadrez, tá? Ele era muito dedicado, era um nível assim
mudou a teoria de aberturas, e uma coisa que ele mesmo culpa, foi ele que começou, né? Porque ele é que tinha uma preparação muito profunda de aberturas, né? Nos anos 60. Então, pessoal, o argumento lá do cara do Chess Base é que assim, ó, ele não ia desrespeitar o oponente jogando lances como F3, Rei F2 e por aí vai. Mas a gente viu que o Nakamura fez algo parecido, né? Por exemplo, com essa patetice aqui, tá? Pra, enfim, dar alguma vantagem pro oponente, tentar quebrar o psicológico dele. Enfim, ele tá jogando mesmo, né? Quem joga, ele tá jogando, né? Não tá praticando esporte, tá jogando, ele tá gambling, né? Tá fazendo uma aposta que, eu jogo essa porcaria de lance, você agora tem que me ganhar de maneira categórica, né? Isso aqui coloca o jogador das pretas meio que numa obrigação psicológica, que pode desestabilizar o cara. Então, assim, ó, essa tese de que o Fischer não teria feito esses lances porque ele era um amante do xadrez e ele não ia ser tão estúpido a esse ponto, eu acho que isso não corresponde, tá? Olha aí, ó, isso aqui é outra partida do Guest 71 contra o Beber, jogado lá em abril de 2001, e olha aí, ó, ele tá literalmente provocando o Nigel Short. Então, gente, eu acho que isso aqui pode ter sido um ser humano, sim, mas eu fico com a opinião do autor do site, que era um ser humano testando ali, porque assim, ó, não é todo dia. Aí qual seria a motivação de um cara jogar com um computador se passando por outra pessoa? A motivação é o seguinte, de testar o computador contra um grande mestre de ponta. Isso aí são raras oportunidades que a gente tem hoje em dia, né? E lá em 2001 se tinha muita curiosidade, será que realmente um computador, um programa que você pode aí comprar por 50, 60 dólares, será que realmente ele bate um cara de nível mundial? De repente o sujeito estava motivado por essa questão e fez isso, entendeu? E aí ele fez isso não jogando lances normais de abertura, por quê? Para não deixar o cara do outro lado desconfiado, para o cara do outro lado achar que é um outro grande mestre que está ali só de gozação. Então eu acho que realmente foi uma pessoa, foi um anônimo que fez, tá? Essa história teria como ser comprovada? Teria, gente, teria, tá? Mas eu acho que ela nunca será. Como que seria a comprovação? A gente poderia ter uma evidência forte. Qual? Pelo IP, né? O Internet Protocol Address do cara que jogou como Guest 71. E essa informação está lá nos servidores do ICC. Só que se argumenta na internet que em 10 anos essa informação já foi para o lixo e não se tem como recuperar. Porque, por exemplo, se o IP foi de um cara ali dos Estados Unidos ou mesmo da Inglaterra, porque o Nigel Short é inglês, ou de qualquer lugar do mundo, de repente foi um russo que fez isso, sei lá, a gente teria uma evidência de que não foi o Fischer, porque o Fischer estava na Islândia naquela época. Se o IP, pelo contrário, fosse da Islândia, bom, aí isso reforça muito a possibilidade de que era o Fischer, mas mesmo assim poderia ser um jogador de xadrez qualquer, um hacker qualquer, porque a Islândia tem outros grandes mestres, além do Fischer, que foi para lá, né, e morreu em 2008. A gente teria então a possibilidade ainda, mas seria mais forte de ser realmente ele, mas não é uma prova definitiva, seria só uma evidência, um argumento forte a favor de que seria ele, se o IP desse jogador, desse Guest 71, fosse da Islândia, tá? Mas essa informação a gente não tem como saber, tá? Então, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês. Será você conhecia essa história? Dá uma olhada também lá no vídeo do Rafael, do Xadrez Brasil, muito bacana, tá? Ele publicou isso acho que faz uns 10 dias. E essa história é uma daquelas histórias que tem que virar lenda, né? Porque não tem como se comprovar, nunca vai se saber. E é uma história, assim, na minha opinião, fascinante, tá? Fascinante. Vocês podem digitar lá no Google Fischer versus Short, Chess Base, e aí vocês podem baixar esse arquivo aqui com todas as partidas, deem uma olhadinha e tirem a conclusão de vocês, tá?
claro que o argumento do Short é assim, que os lances eram precisos demais, certo? E isso aí caracteriza muito um jogo de computador. A gente tem as análises do próprio Kasparov no match do Fischer contra o Spassky em 92, mostrando que o jogo dele, pela questão de estar afastado do esporte, já ter uma certa idade, que o jogo já estava bastante deteriorado, digamos assim, né? E a questão assim, qual grande mestre com 58 anos ainda competia forte a nível mundial? Não se tem notícia de muitos, né? Talvez o Victor Korchnoi nos seus 50 anos, o Emanuel Lasker na faixa dos 50 também, mas beirando os 60 realmente não se tem notícia de nenhum, o que também é um argumento contra a hipótese de ter sido o Fischer, tá? Mas eu quero saber a sua opinião nos comentários, pessoal. Muito obrigado, bons jogos a todos.